Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá resolver mais uma questãozinha aqui de revisão. Agora uma revisão de isomeria óptica da Faculdade de Medicina Unicristos. Primeira vez que a gente está tratando dessa instituição aqui, concorridíssimo, vestibular específico para medicina. Tá, acho que faltam uma semana para o próximo vestibular deles. E se você gostar do conteúdo, assina o canal, compartilha e vamos lá ver o que é que acontece. Então é isso, olha só. Essa questão foi aplicada em 2018 para a Faculdade de Medicina. É, não tem só medicina lá, certo? Mas o vestibular de medicina ele é diferente, aplicado em uma data diferente dos outros vestibulares. Então, esse aqui ele é de 2018. Depois a gente vai pegando outros aí com outros assuntos. Eu gostei dessa questão porque ela faz uma revisão sobre isomeria óptica muito legal. Dá para a gente, a partir dela, recapitular alguns tópicos bem interessantes. Olha só, além de outras coisas que a gente em 2018 talvez não pensasse que fosse ter tanta força, né? Que é a questão das fake news. Vamos lá. A Anvisa alerta sobre boato de 17 anos a respeito de uma substância. Uma corrente nas redes sociais sobre a fenilpropanolamina voltou a circular em aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp. O texto traz a informação de que a substância chamada fenilpropanolamina, suspensa pela Anvisa em 2000, por meio de resolução RDC 96/2000, ainda está presente em 22 medicamentos. Então, algum irresponsável falou isso daqui, e antigamente a gente pegava e perguntava ao especialista, né? É verdade isso aí, né? Agora não, a gente pega e compartilha, né? Se você tiver um HPLC em casa, você encontrar essa substância em algum medicamento, comunica para a Anvisa, tá? Que a Anvisa com certeza vai lá tirar esse medicamento do mercado. Mas vamos para frente. Atualmente, nenhum medicamento disponível no mercado brasileiro possui a fenilpropanolamina, que é essa estrutura abaixo, que tem uma hidroxila, um... Se você olhar rapidinho assim, parece um grupo metil, né? Mas na verdade, a cadeia, esse aqui, você tem a cadeia principal aqui, tá? Com um, dois, três carbonos, certo? E um grupo amino, tá? Uma amina primária aí penduradinha e um grupo fenil, ok? Então vamos aqui, vamos ver. Você vai ver como essa questão é legal para revisar o que você está estudando. Apresenta dois centros quirais. Centros quirais, eu preciso que eu tenha um carbono com 4 ligantes completamente diferentes. É um carbono quiral ou carbono assimétrico, que geralmente aparece com um asteriscozinho aí, né? E esses ligantes têm que ser completamente diferentes. Eu tenho que ter aqui um Z, tenho que ter aqui um W, um Y e um, sei lá, um P, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem aqui um C ligado a um metil, né? Ligado a um etil, ligado a um. Botar aqui um hidroxila. E aqui um fluo. Né? Vamos lá. Eu botei de propósito o metil e o etil ali, porque você não pode vacilar no seguinte: tem gente que diz assim, não é carbono quiral. Por quê? Porque está ligado a um carbono e aqui está ligado a um carbono. Não, não está ligado a um carbono. Está ligado a esse grupo, que é completamente diferente desse aqui. Que é completamente diferente desse, que é completamente diferente. Tem 4 ligantes completamente diferentes, então é um centro quiral, um carbono assimétrico, e aqui eu tenho uma molécula que apresenta isomeria óptica e que apresenta o seu isômero óptico na natureza em algum local do planeta. Ok? É isso que a gente tem que procurar aqui nessa estrutura. Então aqui, nesse primeiro carbono, aqui, né, eu tenho esse ligante e tenho esse ligante aqui. Tá? Qual é o outro? O hidrogênio que está escondido aqui. Então eu tenho um centro quiral aqui? Tem um centro quiral. Bora colocar o asterisco aí. Tá? Então vamos ver o outro. O outro carbono que é possível, né? O único que apresenta a possibilidade de ser quiral é o próximo aqui. Então você tem carbonozinho, eu tenho esse ligante, eu tenho este ligante aqui.
Tá vendo que eu não estou circulando só o carbono ali, estou circulando todo o resto. Então, o ligante que está aqui é tudo isso, né? E tenho este ligante aqui. Então, qual é o quarto ligante que eu preciso que tenha? 4, nem mais nem menos. Então, vai ser o hidrogênio. Pronto, é um carbono assimétrico, é um centro quiral? É, tem 2 centros quirais, certo? Até aqui tá certo? Tá, até aqui tá certo, 2 centros quirais. O que está errado? Porque ele fala que são iguais. Não são iguais. Não são iguais. Os ligantes que estão aqui no primeiro não são iguais aos segundos. Ah, não são? Dá uma olhada aqui, ó. Esse ligante aqui, eu não tenho ele ligado nesse carbono aqui. Eu tenho esse aqui, que é diferente, certo? Então, aqui que está errado, eles não são iguais, tá? Apresenta 2 isômeros opticamente ativos, tá? Ó, quantos carbonos assimétricos eu tenho? Eu tenho 2, então N igual a 2. Isômeros opticamente ativos. Como é que eu faço? 2 elevado a N. Então eu tenho 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então eu tenho, ó, 2 destrógeros e 2 levógeros. 2 que giram para a esquerda, 2 que giram para a direita. Certo? E um mesocomposto. Não tem mesocomposto. Mesocomposto é quando eu tenho isso aqui, ó, mesocomposto. Isômero opticamente inativo por compensação interna é a mesma coisa. Mesocomposto. Isômero opticamente inativo por compensação interna, tá? É a mesma coisa. Então já está cancelada a B e a A por tabela. O que é o mesocomposto? É o seguinte, eu preciso, para ter mesocomposto, que tenha centros quirais iguais. Então, se eu tivesse centros quirais iguais, isso aqui estava tudo certo, ó, A B e a C, certo? Porque o que é que acontece? Centros quirais iguais, eu tenho aqui um carbono girando para um lado e o outro girando para o outro lado, anulando o efeito óptico do outro. E aí eu tenho o tal do isômero meso e uma compensação interna, tá? Aí quando eu tenho mistura racêmica, o que é que eu tenho? Eu tenho compensação externa, né? Eu tenho uma mistura de compostos, né? 50% de compostos destrógeros e 50% de compostos levógeros. Aí, se tiver todo mundo ali juntinho, um vai anular o efeito do outro, certo? Então vamos lá, por que está errado? Porque para ter isômero meso, eu preciso ter centros quirais iguais e eu não tenho, né? Por que a C está errada? Porque ela está dizendo a mesma coisa desse, tá? Vamos para a letra D. É um aminoácido, ó, amino, tá aqui. Vamos apagar aqui. Aqui, ó, bonitinho. Pegar outra cor para ficar mais chamativo, né? Ó, eu tenho um grupo amino, beleza. Aí cadê o grupo ácido? Não tem. Ah, mas não, aqui é um álcool, tá? Eu precisaria ter aqui alguma coisa assim, ó. Ó. Grupo ácido, de um lado, e grupo amino do outro, aminoácido, beleza? Não tem, certo? Então sobrou esse aqui que é, por eliminação, né? É a correta. Mas se você olhar aqui direitinho, ó, vamos fazer aqui a nomenclatura. Olha só. Você tem aqui, ó, carbono 1, ó, minto, aqui, ó, carbono 1, ó, carbono 2, carbono 3, certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, tá? Se você começasse daqui, você daria para as funções orgânicas os maiores números, por isso que você está começando desse lado de cá, ok? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, deixa eu só confirmar. Pronto. Aqui você tem, ó, 2 amino, aqui, ó, 2 amino, um fenil, propan, por quê? Porque eu tenho 3 carbonos, um O, tá aqui, ó, um O, beleza?
levando em consideração aqui não a numeração, mas o que? A ordem alfabética. Ó. Primeiro o A, depois o F, tá bom? Se você gostou, compartilha, dá um likezinho e tamo junto. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.